Pois é, tem um outro aspecto, inclusive, dessa participação do presidente da República em um evento de uma montadora no estado de Goiás. Deixa eu passar para o Mota, inclusive, para a gente analisar esse outro aspecto. Mota, sabe aquela retórica ou aquela estratégia de comunicação de você jogar no colo do outro? Então, o presidente da República, em dado momento ali, conversando com os jornalistas, com os representantes da empresa e a imprensa que estava lá, ele disse o seguinte: o que aconteceu com a economia e com os desgovernos do Brasil nos últimos tempos? Ele disse: foram quase 7 anos de obscuridade, se referindo às gestões de Jair Bolsonaro e também de Michel Temer, né? Uma gestão menor do que os 4 anos por conta do impedimento de Dilma. E aí ele completa: as pessoas não percebiam o que estava acontecendo na economia por causa do espetáculo da mentira através do celular, com fake news, ódio e discórdia. Enfim, querendo dizer que a população não conseguiu identificar o que acontecia com a economia por conta, segundo ele, estaria muito entretida no celular com inverdades que estariam sendo compartilhadas. Mota. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se pudesse, o atual governo do PT acabaria com telefone celular, internet e rede social. A gente voltava para a era do jornal em papel e da linha de telefone fixo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu queria lembrar aqui um fato importante. Por favor, vocês que estão assistindo Pingos nos Is, anotem isso, porque o que eu vou dizer é muito importante. Já se passaram 26 anos desde que nós entramos no século XXI. Durante 20 desses anos, o controle do governo federal do Brasil esteve na mão do PT. Esse período é maior do que o tempo total que Getúlio Vargas esteve no poder. Vargas ficou 19 anos no poder. O PT já está há mais tempo. O período do PT no poder, no final desse ano, vai ser igual ao período do regime militar. 20 anos. O tempo do PT no poder supera o do fundador da União Soviética, Lenin. Lenin só ficou no poder 7 anos. Os petistas, no final desse ano, terão ficado mais tempo no poder do que Napoleão Bonaparte, que só ficou 15 anos. Ora, o presidente americano que governou por mais tempo, Franklin Roosevelt, que foi o único que foi eleito presidente para 4 mandatos consecutivos, ele morreu durante o último mandato. No total, Franklin Roosevelt esteve no poder por 12 anos apenas. Mais uma vez, o PT ganha fácil. São 20 anos no poder. Portanto, quando vocês olharem para o lado e perceberem o que o Brasil é hoje, tenham consciência disso. O Brasil é construção petista. Tudo que a gente vê à nossa volta é a herança do PT. Pois é, vou passar para o Dávila para analisar também essa manifestação do presidente da República, mas ele faz um recorte da economia, querendo dizer, a população não sabia o que estava se passando na economia porque viveram 7 anos de obscuridade, obscurantismo com Temer e Bolsonaro. Mas eu me lembro que o Dávila, certa vez, fez um recorte aqui, como Dilma entregou o Brasil para Michel Temer e como Michel Temer entregou o Brasil para Jair Bolsonaro. Há números importantes que precisam ser lembrados, né, Dávila? Com certeza. Esses 20 anos que o Mota diz de poder é um desastre para o Brasil. O Brasil está 20 anos estagnado economicamente. O Brasil está 20 anos gastando, criando rombos fiscais, que o único que conseguiu arrumar durante um período foi justamente Michel Temer. Pegou uma economia completamente quebrada, com 13 milhões de desempregados, até então a taxa de juros mais alta da história do Brasil. E em apenas 2 anos conseguiu impor o teto de gasto, reduzir as despesas e derrubar os juros para ir para 6%. Então, assim, foi uma mudança inacreditável, só com um pouco de gestão naquele período curtíssimo de governo Temer. Mas vamos fazer o retrato do governo Lula agora. Primeiro, é uma cara de pau inacreditável o presidente da República culpar o brasileiro
pelo endividamento. É um negócio, é uma cara de pau absurdo. O brasileiro está endividado. Nós estamos falando aqui 81 milhões de brasileiros estão endividados porque nós temos a taxa de juros mais alta do mundo. E nós temos a taxa de juros mais alta do mundo por causa desse governo irresponsável, cara de pau, que deu 28 aumentos de impostos desde que começou o governo, recorde de arrecadação tributária na história do Brasil e também recorde de gasto público, só de estatal, só o rombo das estatais. O governo vai gastar mais de 15 bilhões de reais só com o Correio. Se a gente somar os outros aí, vai para 30 bilhões. Então é uma vergonha falar isso. É um governo que a dívida pública cresceu 7 pontos percentuais do PIB, gente. Então é uma cara de pau ele achar que a pessoa comprou uma coisa de 30, 40 reais, que esse é o problema. O problema é essa taxa de juros monstruosa que está matando todo brasileiro que produz, trabalha e proíbe o investimento. Então esse recorde de inadimplência, esse recorde de recuperação judicial é fruto do desgoverno do PT, que cometeu 2 decisões impopulares que explodiu a dívida pública. A primeira é usar o salário mínimo como indexador de gasto público. Caniato, para cada R$1 que sobe o salário mínimo, esse salário mínimo que indexa gasto público tem um impacto de 380 bilhões de reais nas contas públicas. Esse governo explodiu as contas públicas por causa dessa decisão populista, demagógica e desastrosa. E é o que fez isso, e isso é que impulsionou a gente a taxa de juros mais alta do mundo. E a outra coisa, o governo voltou a transformar gastos obrigatórios em saúde, em educação, em gastos. É um negócio inacreditável nesse momento. Pra você ter uma ideia, o Brasil perdeu, nas últimas 2 décadas, esses 20 anos que o Mota falou de governo petista, 11 milhões de alunos. Perdeu 11 milhões de alunos porque a população está encolhendo. Está nascendo menos crianças, mas o gasto público com a educação está aumentando. E não está aumentando para melhorar a qualidade do ensino. E não está aumentando para fazer com que esse aluno aprenda matemática, português. Não está aumentando para o corporativismo da educação, que não tem nada a ver com a qualidade do aprendizado na ponta. Então, esse governo é uma vergonha. E culpar o povo é muita cara de pau, é muito desconexão com a realidade do brasileiro que acorda todo dia cedo, rala e não consegue, mesmo ralando, pagar as suas contas, porque ele é obrigado a pagar a taxa de juros mais cara do mundo, porque esse governo gasta achando que dinheiro cai do céu. Mas dinheiro não cai do céu, dinheiro sai do nosso bolso. Pois é, a gente tem mais um tempinho, acho que 2 minutinhos antes do break. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, rapidamente, olha só o que o presidente ainda falou nesse evento, enaltecendo a sua gestão. Hoje vivemos o menor desemprego da história, maior quantidade de trabalhadores participando da economia formal, maior crescimento da massa salarial, menor inflação acumulada em 4 anos, maior produção agrícola e maior exportação. Que país é esse? Porque, ok, o governo ostenta esses números e divulga isso em um evento, provavelmente ele vai se utilizar dessas informações na campanha eleitoral. Mas não é bem isso que se trata. Esse não é o Brasil que nós estamos vendo no dia a dia, né? Eu nem vou entrar na discussão que está acontecendo no IBGE, que é o órgão que divulga os dados. Afinal de contas, houve algumas exonerações, e inclusive cartas reclamando do próprio presidente Márcio Pockmann, ligado ao PT por anos, falando do seu autoritarismo e de não adaptar as metodologias. Inclusive, algo semelhante tinha acontecido quando ele presidiu o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, alguns anos atrás. Vou deixar esse pequeno, entre aspas, detalhe de lado. Todos os dados econômicos serão usados aí como narrativa, claro que sim. Eu lembro no meu primeiro comentário hoje, quando eu mencionei das pessoas que apoiavam ou apoiaram há pouco tempo atrás decisões bastante enviesadas e conturbadas da justiça brasileira. Como é que estão com essa cara hoje, ao olhar as mesmas pessoas defendendo o indefensável? Por exemplo, o roubo bilionário de aposentados do crédito consignado. Por que eu estou falando justamente isso e trazendo esse paralelo? Porque
Como é que essas pessoas se sentem ao saírem nas ruas e ouvirem esses dados da boca do presidente Lula e saírem às ruas e perceberem que o seu poder de compra real está sendo dizimado? Por quê? Porque os preços sobem muito mais. Como é que essas pessoas se sentem tendo que trocar os alimentos que compram em casa cada vez mais e ouvem um aplauso das pessoas ali à volta do presidente dizendo que a inflação está por volta de 4% ao ano? Como é que será que essas pessoas se sentem quando veem o seu endividamento, que acabamos de falar, mais de 81 milhões de brasileiros endividados, com as empresas apresentando recuperação judicial porque não aguentam pagar as contas? Atribuirão a culpa aos juros, ao Banco Central, indicado pelo Lula, que continuou subindo a taxa de juros para conter a inflação dos gastos públicos exacerbados. Como é que ele vai confrontar essas pessoas olho no olho, quando o seu poder de compra não aguenta mais comprar metade do que comprava talvez 2 anos atrás com os mesmos produtos no supermercado? Pois é, a realidade bate a porta depois de ciclos econômicos mais longos. Durante 1, 2, 5 anos, você engana. 10 anos, você vai enganando por quê? Havia espaço de endividamento dentro do orçamento das famílias, das empresas e principalmente do Estado. Quando esse gargalo começa a chegar no máximo, realmente a realidade confronta. E aí a gente precisa entrar mais detalhado, teremos tempo para isso, para falar das metodologias. Os números são bonitos. Qual é a metodologia que chega nesses números? Aí a coisa começa a ficar bastante mais assustadora.